Oi, gente, Larissa Andrade aqui mais uma vez. E hoje o tema do vídeo vai ser sobre corpo, sobre saúde, equilíbrio, né, de uma forma geral. Saúde física, mental. Várias pessoas me perguntam aqui no dia a dia, né, como eu consegui emagrecer tanto, o que foi que eu fiz, se eu vou pra academia e tudo mais. E eu vou contar tudo nesse vídeo. Eu utilizei ferramentas que eu percebi que me ajudariam. Pesquisando também aqui no YouTube, eu vi que várias meninas utilizavam uma ferramenta simples que qualquer pessoa tem acesso, que é a escrita. E eu deixei aqui separado o meu caderno, pode ser qualquer caderno. Tem um vídeo aqui também falando sobre a escrita para manifestação de desejos. E essa é mais focada no corpo, na saúde, no equilíbrio, né? E aí, primeiramente, você vai colocar aqui o título: Como eu quero estar daqui a um ano. Por quê? Porque você precisa externalizar isso para o plano físico. Você precisa tirar as ideias e escrever. Porque aí dessa forma você organiza e meio que você dá uma ordem para o seu subconsciente do que você quer realmente. E aí você escreve com detalhes como você imagina essa rotina, o que você vai fazer para chegar até seu objetivo. Se seu objetivo for emagrecimento, você vai escrever. Por exemplo, aqui como eu fiz, quero recuperar a minha forma de 2016, 2017, que foi na época que eu tinha acabado de ter minha primeira filha e eu passei por um processo de emagrecimento e eu consegui. Até porque, né, eu era mais nova, eu tinha 23 anos e foi mais fácil para mim naquela época. Já depois dos 30, aí é só ladeira abaixo, brincadeira. Depois dos 30 se torna um pouco mais difícil, né, biologicamente, mas não é impossível. Porque se eu conseguir, eu tenho certeza que todo mundo consegue. Eu cheguei, gente, a pesar 72 quilos. E tipo assim, eu tenho 1,58 m, eu sou baixinha. E eu tenho tendência em acumular gordura na região da barriga, região do quadril, papada. Então assim, eu não tava me sentindo bem comigo mesma, né? Eu tava buscando o equilíbrio também mental, e aí eu consegui alinhar tudo isso com uma ferramenta bem simples. Aí eu vou dar continuidade aqui. Recuperar minha autoconfiança, magra, com curvas acentuadas. Você vai descrevendo com o máximo de detalhes possível, que aí é para você firmar realmente o que é que você quer, qual é o seu objetivo. O controle na alimentação era uma coisa que, assim, eu realmente não tinha, né? Eu comia exageradamente, porque assim, quando você engorda, o que é que acontece? Excesso de calorias. É a matemática básica, né? Não tem erro. Você está comendo, você está ingerindo mais calorias do que você deveria. Então, ao invés de você manter o peso ou de você emagrecer, você acaba engordando. E essa era uma falha que eu cometia. Mente. Isso é importante, tá, gente? A mente manda no corpo. Então, se você der uma ordem para a sua mente, você firmar o compromisso, firmar aquilo que você quer, você vai conseguir o seu objetivo. Isso vale para qualquer coisa, tá? Vale para você conquistar um bem material, vale para você conseguir o emprego dos sonhos, você conseguir a vida dos sonhos. Isso é real, tá? Aí eu coloquei aqui, mente mais focada e disposta, parar de procrastinar e quero ficar bem comigo mesma. Eu coloquei também alguns detalhes da organização da minha casa que estava precisando, porque a casa, ela reflete aquilo que nós somos no interior, no nosso interior. Segundo o Feng Shui, eu não sei assim muito sobre isso, mas eu dei uma pesquisada, uma lida rápida sobre o assunto, e no Feng Shui ele ensina que quando a sua casa, o seu guarda-roupa, a sua cozinha, a sua casa no geral está em ordem, você fica mais alinhado, porque o ambiente interfere sim, gente, no mental, interfere sim no pensamento, reflete a sua vida como um todo, tá? Também alguns detalhes do meu trabalho, de como eu queria que se organizasse. Coloquei também pontos sobre minha fé, mas assim, eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque aqui o foco é o corpo. Aí também tem aqui, ó, essa segunda parte.
como eu quero a minha rotina e como eu vou agir para consegui-la. Aí você vai dando detalhes. Acordar cedo às 5 horas da manhã, todos os dias. Lavar o rosto, escovar os dentes, colocar roupa de treino e treinar. Terminar o treino, fazer café da manhã, entendeu? Você vai descrevendo aquela situação ali passo a passo, como se fosse um filme, como se fosse frames da sua vida ali, da sua rotina, entendeu? Atualmente eu não me levanto às 5 da manhã, mas eu já consegui chegar às 5h30, porque assim, gente, meu trabalho, ele é um pouco estendido na questão do horário. Tem dias que eu chego em casa às 10 da noite, tem dias que eu chego em casa às 9 da noite. E aí eu precisei adaptar, né? Porque aí quando a gente chega, a gente vai fazer ainda uma comida, a gente vai organizar alguma coisa que tá faltando. E eu não consigo acordar às 5 e ponto da manhã. Como eu não quero me judiar, né? Judiar muito meu corpo, eu acho que 5h30 pra mim tá confortável. 5h30, 6 horas. Mas na época, como eu ainda não tinha essa consciência, eu coloquei 5 horas da manhã. Mas aí você vai encaixando conforme for a sua realidade. E aí eu falei como seria, descrevi aqui como seriam minhas refeições mais saudáveis e tudo mais, falando sobre os treinos. E aí, isso aqui eu escrevi em março de 2024. Aí quando foi em julho de 2024, eu escrevi o feedback. Coloquei aqui, né? Estou na segunda metade do ano e vim aqui visitar o meu eu do passado. Quero dizer que me sinto orgulhosa da minha bagagem e o que eu consegui alcançar. Os meus objetivos que defini no início do ano. Alguns estão em processo, mas estou praticando. Aí eu falei, né? Que eu consegui emagrecer 5 quilos até 24 de junho, que foi minha última pesagem. Então fazia um mês que eu não me pesava. E meu objetivo era só emagrecer 5 quilos. Porque assim, eu tava num nível assim de sobrecarga tão grande que eu achava que eu jamais conseguiria passar desses 5 quilos. Então eu treinei a minha mente para que eu chegasse a emagrecer os exatos 5 quilos. E aí, como eu vi que funcionou, e como minha rotina já estava estabilizada, como eu já tinha recuperado o vigor, né? Porque quando a gente emagrece, a gente fica se sentindo mais vigorosa. Como eu vi que eu recuperei também minha autoestima, eu vi que eu poderia ir mais além. E fui. Aí quando foi dia 8 de janeiro de 2025, eu escrevi: quase um ano se passou desde que a minha escrita sobre o passado, sobre a pessoa que desejo ser, pois eu sou essa pessoa. Atualmente peso 59,8 quilos. Minha meta inicial era 65 quilos e depois 60 quilos, que né, como eu falei, como eu expliquei anteriormente, eu aumentei a meta. E aí, gente, isso é muito real, porque assim, eu passei por um processo muito difícil na minha vida. Para quem não me conhece, para quem não assistiu ainda os outros vídeos do meu canal, vai ver que eu tava mais fortinha, vai ver que eu passei por uma mudança de vida muito grande, que eu saí da cidade para vir para o campo, e isso assim foi um divisor de águas na minha vida. Foi algo assim muito necessário para mim, né? Para mim, eu falo isso particularmente. E foi aí que eu reorganizei toda a minha vida. E nisso, antes de eu passar por esse processo, né, eu passei aí 4 anos tentando recuperar a minha forma, que foi em 2018 que eu tive o segundo filho, e aí eu não consegui mais recuperar a minha forma porque minha mãe faleceu, e eu passei por um processo difícil na minha vida, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu não me sentia preparada para isso, óbvio, né, gente? Quem é que se sente preparado para perder a mãe, né? Ninguém. Mas então, eu consegui, através da escrita, através do realinhamento mental, do equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Por isso que eu citei a fé aqui, que é importante também, porque a fé, ela alimenta o espírito. Então, a escrita, ela vai alimentar a mente e o corpo vai ser alimentado por exercício, por dieta. E outra dica também que eu dou é você calcular as calorias.
deixando bem claro que eu não utilizei nutricionista, não utilizei nenhum profissional, porque eu já tinha feito isso na minha primeira gravidez, que eu utilizei o aplicativo, né, de contagem de calorias e exercício, mas como eu era mais nova, tudo era facilitado. E aí eu encontrei essa dificuldade, né, devido à idade, né, mais de 30 anos, enfim, e também pelos problemas, né, psicológicos que eu tive que enfrentar aí. E aí, atualmente eu tô com 56,5 e eu pretendo enxugar os 56, mais ou menos ali em 55, porque é o meu peso ideal, né? É como eu me sinto bem na minha estatura, no meu corpo, é como eu me sinto bem. Eu falei do aplicativo, né, que eu conto as calorias, eu vou deixar o link dele na descrição. O nome do aplicativo é MyFitnessPal. No começo você vai estranhar um pouquinho, mas o layout dele é até simples, é bem intuitivo, dá pra usar assim na rotina, porque assim, gente, a gente tá com o celular toda hora ali, né, mandando mensagem, respondendo alguma coisa de trabalho, de família. O que é você pegar 5 minutinhos, no máximo, não chega nem a ser isso, do seu dia para você registrar ali suas refeições. Tomou café? Registra a refeição do café. Ele vai calcular para você o saldo que vai ficar disponível para o almoço e a janta. Aí almoçou? Vai lá, registra o que você comeu. Ele vai calcular. Aí vai dizer, você tem ainda X calorias para a janta. E aí vai te dando parâmetros. E aí você não passa dessas calorias que ele determina lá quando você coloca seu peso e sua altura. E isso vai fazer com que você tenha déficit calórico, que é você comer menos do que o que você gasta. Você vai passar por períodos um pouco difíceis, que é normal no início, como sentir fome, sentir fraqueza, sentir tontura, mas é só não desistir. Com uma semana, se você passar de uma semana, você já vai começar a se adaptar, já vai virar rotina e você vai conseguir. Eu digo isso assim com muita certeza, porque se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. E é isso, a dica que eu vim dar pra vocês hoje é sobre isso. É sobre você ter clareza mental, primeiramente, daquilo que você quer. Expor, escrever. Você tira aquele momento ali pra você, pega ali uma horinha do seu dia, em que você tá sozinha, em que não tem barulho na sua casa, acende uma velinha perfumada se você tiver, ou se não, coloca uma musiquinha relaxante no YouTube, uma musiquinha de meditação, e vai escrevendo, e vai intuindo, vai pensando muito bem. Você tem que saber muito bem o que é que você quer, como você vai chegar, qual o passo a passo que você deve ter para chegar a ter esse resultado. E aí, depois é só você passar para o plano da execução. Passou pelo planejamento? Agora você vai executar o seu plano. Você vai começar a contar as calorias, vai começar a fazer exercício, vai começar... E aí depois você vai ver o resultado. É isso aí, gente. Obrigada por assistir o vídeo. Como é de costume, curte, compartilha e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Tchau, tchau!